Iniciou a gravação. Uma vez na internet, sempre na internet. Pra É o sempre. ditado. Gente, boa noite mais uma vez. Boa noite. A gente vai dar início aqui à atividade Sua Cidade, Suas Memórias, recebendo a Camila Cardoso, o Roberto Marques. Quero agradecer mais uma vez pelo aceite, né? Mais um ano está aqui com a gente. E quero pedir para todos os presentes manifestarem no chat se tem acordo com a gravação dessa atividade e, em seguida, a gente disponibilizar a atividade no YouTube, no canal do FRJ Campo São Gonçalo. Tá ótimo, gente. Obrigada. Camila, vou passar a palavra para vocês. Fiquem à vontade, qualquer coisa, estou por aqui. Bom, boa noite, eu sou Camila Cardoso, sou formada em museologia, museóloga, trabalho muito com prestação de serviço, então eu passo por diversas instituições museológicas, institutos culturais, espaços, e recentemente eu andei trabalhando numa exposição que está em cartaz no MAM, que se chama Memória e uma Invenção, e, por coincidências, forças aí do universo, essa exposição ela tinha muito a ver com a temática que a gente já estava tentando trazer para esse debate do nosso minicurso, que esse já é o 4º ano de minicurso, que a gente dava o nome de Memórias de São Gonçalo, e a gente decidiu mudar para Sua Cidade, Suas Memórias. Tem um site sendo construído, tem alguns vídeos gravados. Eu vou aproveitar também esse momento assim para divulgar um pouquinho mais, porque foi construído ano passado, mas eu decidi deixar para esse ano mesmo a divulgação, né? Para lançar junto, tentar lançar junto mesmo com o IFRJ, com a parceria, que foi importante desde o início, que abriu esse espaço para a gente, né, para desenvolver esse projeto. E essa exposição, ela é uma exposição que veio muito a calhar para a gente poder levantar esse debate assim e trazer ela um pouco como exemplo assim do que é tratar de simbologias afro-brasileiras, como que a gente está um pouquinho mais perto, né? Porque o MAN é ali no Rio, Parque do Flamengo, a exposição está aberta, então esse debate aqui ele não vai ficar focado nessa exposição, mas a gente vai dar uma introdução para mostrar e para trazer outros debates acerca da nossa cidade de São Gonçalo e o nosso querido Museu Umbanda, que está em processo de construção coletiva, no qual, felizmente, eu faço parte também, com outras pessoas, muitas pessoas, e a gente quer trazer mais pessoas ainda para a construção coletiva desse museu que está vindo aí. Então, esse é o objetivo primordial desse debate de hoje, né? É dar espaço, falar menos e dar espaço para outras pessoas poderem também construir esse diálogo junto com a gente, né? Porque museu, acima de tudo, é um espaço de debate, de diálogo, né? Construído de diversas formas, assim, através de exposição, através de pesquisas, de eventos, por aí vai. Bom, por enquanto, passo a bola para o Roberto. Boa noite, Romário, Fernando, Igor, Eduardo, Dulce, Pedro, Robson, Júlio, Gabriela e Rodrigo. E coordenação que está ali. É a Júlia, né? Qual é o nome dela? É Maíra. Maíra. Boa noite, Maíra. Meu nome é Roberto, só para me apresentar rapidamente, quem não me conhece, acho que quase ninguém aqui me conhece, eu sou da Faculdade de Educação da UFRJ. Eu não sou uma pessoa do museu, diferente da Camila. Né? Mas a gente, Camila me convidou e a gente tem feito um trabalho, quer dizer, a gente tem atuado nessas semanas acadêmicas há 4 anos já, com o IF de São Gonçalo, IFRJ
de São Gonçalo, e dentro e buscando sempre fazer um debate sobre memória, pertencimento, memória e pertencimento, apropriação e construção de história, enfim, construção da sua própria história, né, sua relação com o espaço. Então, hoje, diferente das edições anteriores, das outras vezes, nós buscamos nas outras vezes sempre fazer um debate sobre memória de vida, trajetória, e aí eu queria a autorização, a permissão para poder projetar, poder começar. Então hoje, só um detalhezinho enquanto a minha permissão chega ou não, mas hoje nós mudamos um pouco. Se antes era a questão da memória invisível, da memória pessoal, das trajetórias individuais, das trajetórias coletivas, mas nem sempre colocadas na grande história, né, na produção Que era uma daquilo que a gente questão para São seleciona. Gonçalo, né? Que a gente sempre Exatamente. um pertencimento, mas um pertencimento que tendia a ser uma negação, né? Um não pertencimento, assim, uma tentativa de não pertencer, muitas vezes, à cidade, por falta de apropriação, né? Conhecer muito Sim. pouco sua história, ou quase nada, não ter E aí, identificação. exatamente. E hoje a gente vai trazer uma proposta. A gente vai mostrar, vou mostrar algumas propostas, algumas ações, algumas iniciativas nesse sentido, vamos discutir um pouco isso, e vamos aproveitar esse momento, a nossa proposta, aproveitar esse momento para fazer um debate sobre o tema a partir de uma proposta concreta, que é a do Museu Umbanda. Mas eu gostaria encarecidamente que eu tivesse, que alguém pudesse. Quem é o Romário? Não. Quem é que fica aqui? Não. Que pode, Romário, não, né? Porque o que apareceu ali. Aqui. Maíra, por gentileza, você pode Oi, Roberto. ativar permissão para apresentar ou É eu te isso que passo eu o não link? estou entendendo. Por que você não tem permissão? Você tentou aqui compartilhar a tela? Eu acho que ele não recebeu o convite. Fui eu que compartilhei o link com ele. Será que é isso? Acho que não tem nada a ver, não. Tem Mas não? eu te adiciono aqui. Diz para mim, aparece o quê quando você tenta compartilhar a tela? Eu coloco. Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Sou eu que preciso? Acho que é você. Você tem que autorizar. Mas como é que eu autorizo? Eu não tenho essa possibilidade. Deixa eu tentar aqui. Não, mas ele não me dá. Ele só me dá dispensar. Aqui para mim aparece, é uma setinha, apresentar agora. Não, aparece. Tenta Isso. apresentar. Tenta apresentar. Vou tentar. Para mim vai. Peraí. Para mim vai. Camila, tenta aí. Camila, você tem o material que o Roberto quer apresentar? Não exatamente. Então eu vou te passar agora, Camila. Se você puder, eu vou te mandar aqui pelo WhatsApp mesmo. Não, pelo WhatsApp eu tenho. O negócio é que eu tô... Não. Eu vou te mandar o link. Tá. Tá, eu vou te mandar o link e aí você abre, coloca apresentar e você passa. Tem que ser assim. Eu tô tentando aqui. Toma aqui o link. Toma aí o link. Estranhíssimo isso. Eu não ter permissão. Você precisa conceder as permissões para compartilhar a tela. Eu acho que pode ter a ver com isso, de não ter recebido um convite normal. Me passa seu e-mail aqui no chat, Roberto, por favor. Tá. Se for isso que a Camila está falando, eu resolvo aqui colocando você como convidado. Mas eu acredito que não tenha nada a ver, não. Eu entrei por esse. Tá ótimo. Deixa eu ver aqui. Uma tela inteira. Pior que não é nem arquivo, é no Canva, então é compartilhar uma aba, uma janela, ele não está permitindo. Ó, eu incluí você
como convidado. Tá, deixa eu ver se agora vai. Não vai. Não? Que doideira. Eu vou fazer uma coisa, eu vou sair e voltar, tá? Eu vou voltar pelo Chrome. Tá. Deixa eu ver se no Tá, Chrome eu ele vou vai. vendo aqui Tá também. bom? Talvez seja o navegador mesmo. Tá. Ó, abriu? Sim. Agora esperar ele voltar. Foi. Tá aqui, Roberto. Tá aberto. Você botou? Deixa eu ver se eu consigo. Botei. Agora eu consigo. Era o Chrome. Era o Chrome. Mas tá aberto aí. Você Então quer que tudo eu vá bem. Então, passando então você você falando? vai passando. Você vai passando então. Então vamos lá. Esse é o nome do projeto que a gente tem tocado, né? Já há 4 anos. Vai à luta, pode passar aí. E a gente pode passar. A gente entende que volta. Não. Volta. Passou demais. Aí. A gente entende que trabalhar a memória, entre vários aspectos, é lidar com 4 elementos que são mobilizados sempre que a gente pensa, fala, discute memória. Um deles são as imagens que nós produzimos, que nós fazemos, que nós vemos, né? Desse elemento que é a memória. Outras são as representações que a memória mobiliza. Quer dizer, para além da imagem, aquilo que elas representam num contexto e também num contexto futuro, quando a gente para e pensa sobre o passado, né? Como é que o que essas imagens, o que esses elementos, esses fatos, muitas vezes também, eles representam. Então, a gente está lidando com imagens, com representações. Não estamos falando só de passado, certo? Sobretudo quando nós falamos sobre presente, produção de memória, nós estamos lidando com esses 2 elementos também. Nós falamos sobre essa palavra que está sendo tão usada, tão banalizada hoje, que são as narrativas, como se tudo hoje no mundo, né, fosse uma questão de narrativas. Né? Não existem fatos, não existe nada de discussão, narrativas. A gente até acompanha na CPI, né? Alguns argumentos são esses. Tá, o fato lá, não, está produzindo narrativas. Né? Mas quando a gente está falando, quando a gente fala sobre memória, e quando a gente mobiliza a memória como passado, a gente está produzindo narrativas, a gente mobiliza narrativas também. E eu não vou me ater muito a nenhum desses elementos. A gente vai voltar, quando conversar, a gente vai sempre mexer com eles. E por último, eu coloquei um termo que o Benedict Anderson trabalha com isso no clássico Comunidades Imaginadas, que é a gramática, o que ele chama de gramática. O que seria essa gramática?
Essa gramática, em linhas gerais, seria como que nós falamos, lidamos, os termos que nós utilizamos quando construímos essas ideias, quando construímos essa memória, ou quando mobilizamos elementos dessa memória, né? Não vou aprofundar, a gente não vai cair muito em cima disso agora, mas isso fica para o papo. Quando a gente estiver na conversa, eu gostaria de chamar a atenção para esses 4, porque invariavelmente a gente vai tocar nesses assuntos. Camila, pode dar uma passadinha? Então, só para dar um exemplo, para a gente começar a falar aqui, uma coisa clássica, comum, quando a gente fala em memória, né, a gente vai buscar aqueles álbuns de fotografia antigos para ver como é que eram as coisas, não era muito bem assim, é uma imagem de uma época e tal. E são 3 fotos de São Gonçalo / Niterói, né, de São Gonçalo. A primeira, essa que está à esquerda de vocês aí, assim, preto e branco, de um ônibus andando na rua Feliciano Sodré no começo dos anos 60, depois um bonde também em frente a uma loja também em 65, se não me engano, meio de 63, e essa terceira, a Praia do Barreto. Essa terceira foto de 71, ainda em 71, a Praia do Barreto. Então, é muito comum a gente falar de memória e mobilizar imagens, e no caso a imagem mesmo, e está falando de fotografias, né? Mobilizar imagens que são recortes e que representam muitas vezes uma época que hoje nós mobilizamos o nosso arsenal, ou como o Júlio Groppo gosta de falar também, o nosso arquivo, para construir essa ideia de um passado que, de alguma maneira, nos remete também ao presente. Pode passar. Seja num contínuo, seja com uma ruptura, nos remete ao presente. E aí, uma questão importante. Nós colocamos, eu coloquei porque eu sei o que estou falando, nós colocamos ali 3 fotos anteriores, né, bastante cotidianas. Uma imagem de uma praia, uma imagem do ônibus passando uma rua, um bonde, situações cotidianas. Nesse caso aqui, quando aparece a fazenda do engenho... Caramba, engenho velho, me ajuda aí, Camila. Eu sempre troco engenho novo, velho, engenho do mato, eu sempre troco. Engenho grande, eu nunca lembro agora. Quando coloca a imagem da fazenda e quando coloca a igreja, a gente está lidando com objetos que se tornaram, posso arriscar dizer que clássicos, na nossa forma comum de contar essa história do passado, de construir uma história do passado que dá sustentação, muitas vezes, para entender algumas relações do presente. E que mobiliza também em nós algumas relações com o lugar. Eu posso arriscar e dizer que algumas formas específicas de pertencimento. A questão é, esses objetos, eles não são os únicos, sem querer chover uma olhada, né? Mas eles não são os únicos que representam ou que podem ser utilizados para a gente selecionar e colocar como eles são os históricos. E tem um dado que é muito interessante, eu queria abrir um parênteses aqui, quando houve, há alguns 15 anos, se não me engano, aquela votação mundial para as 7 maravilhas do mundo moderno, as 7 maravilhas do mundo moderno, na votação final, entre os 50 itens finais, somente a ópera de Sydney constava, era um objeto, era uma construção com maravilha do mundo moderno que datava na época de menos de 50 anos. Todas as outras eram sempre remetidas, a ideia do mundo moderno também era remetida a um passado distante, né? Então, esses objetos, muitas vezes, eles se remetem a um passado distante,
do qual nós não necessariamente fazemos parte, mas que passamos a ter com ele algum tipo de relação e valorizamos, né? A gente costuma dizer, é muito comum nos papos do dia a dia, né? A gente falar que tal construção é um prédio histórico, porque ele tem certos elementos que nos levam a pensar, valorizar e construir um significado dele como algo que representa uma história do passado. Tá no máximo. Denise, acho que está vazando o seu microfone. E qual é a situação aqui para gente? Quando a gente fala de suas memórias, sua cidade, suas memórias, até que ponto essas memórias elas são construções que realmente significam, tem um significado mais orgânico ou um significado que diz respeito às comunidades, aos lugares que eu transito, aos lugares que eu construo pertencimento hoje. Pode passar. E aí, vamos lá, Camila. Então, dentro dessa ideia, tem uma exposição, Camila pode se divertir, em que o que está acontecendo agora, então vou mostrar agora algumas exposições e iniciativas de museus, exposições, de construção de acervo, que mobilizam aqueles 4 elementos que nós colocamos lá no começo. O trabalho com imagens, trabalho com representações, trabalho com narrativas e a produção de uma gramática própria para construir uma memória, dando a perspectiva de que memória é uma invenção. E muitas vezes em confronto, não necessariamente para confrontar, mas pelo simples fato de ser numa via não oficial ou não hegemônica, acaba confrontando o que nós acostumamos a ver como uma história oficial, ou a história válida, ou a memória que deve ser reproduzida. Divirta-se, Camila. Então, a memória é uma invenção, né? A ideia da exposição, assim, até pegando uma fala do diretor artístico do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ela foi criada para provocar reflexões sobre a construção da história e suas narrativas, né? Pegando até a fala aí do Roberto. E propõe esse exercício de imaginação, né? Complementando aí, foi tudo que ele também, né, já argumentou. E é um desafio, né, para a instituição, não só do Museu de Arte Moderna, mas de outros museus, repensar patrimônio e memória e rever e tentar compensar violências do passado. Por que isso? Porque o papel do museu, né, a instituição, ela inclui ou ela exclui. Então, de alguma maneira, os museus eles têm realmente um exercício, né, de estar o tempo todo criando um espaço ali que possibilite construir a história e legitimar ela. Então, é um espaço de poder também, né? E a gente não pode considerar que o museu ele é uma ferramenta, né, um instrumento cultural ingênuo. Ele não é. Ele é pensado, ele é intencional, ele é construído. Então, quanto mais a gente consegue, né, tornar a construção desse museu, que está o tempo todo, ele não é estático, muitas vezes o museu dá uma ideia de ser algo paradão, né? Ele está sempre fomentando mudanças, enfim, observando a dinâmica social, ou pelo menos deveria. E então, todos os museus eles estão passando por um processo, assim, até especialmente nessa pandemia, né, de reinvenção, de olhar novamente para o que vinha sendo feito, os museus mais tradicionais, principalmente, né, eles estão fazendo um esforço nesse sentido, aí pegando também o Museu da República, o Jorge Santana não está aqui, acho que com a gente ainda, mas ele é um dos idealizadores do Museu Umbanda, e ele foi fundamental
né, no movimento Liberte Nosso Sagrado, que tirou uma série de objetos que eram considerados objetos de magia negra, foi durante, acho que 30 anos ou mais, e esse acervo ele estava no Museu da Polícia Militar. Então, assim, quem, né, não participa, e é natural também que nem todo mundo saiba dessas histórias, fica aí como uma exemplificação assim muito clara, né, do como tratar, como vem sendo tratado ao longo desses anos objetos que tenham simbologias afro-brasileiras. Por isso que a gente tocou nesse ponto na apresentação da proposta esse ano, porque todos esses objetos eles eram vistos de uma maneira muito marginal, né? Você vê, para estar no Museu da Polícia Militar, eles foram apreendidos e ficaram lá durante anos como se estivessem sendo Estavam presos. presos. Pode passar, passa mesmo. Exatamente. Então, o MAN, ele fez essa exposição um pouco nesse sentido. Assim como outros museus estão fazendo esse esforço, esse acervo que eu falei da Polícia Militar, ele foi para o Museu da República, e essa exposição, A Memória é uma Invenção, ela também traz à tona, né, levanta esse debate aí, mas através, né, como lá o Museu de Arte Moderna, o objeto principal dela são artistas com suas obras de arte, então tem inúmeras obras de arte, essa exposição é riquíssima, é uma diversidade enorme de artistas, muitos artistas negros que, né, são pouco vistos, assim, né, em exposição. Um deles é o Abdias Nascimento, que é Pode passar mais um. uma figura especialíssima e fundamental para o movimento negro, né, por toda a sua história. Ele, para quem não conhece ele, é esse senhor que está sentado, ele já faleceu, mas ele deixou um legado. Esse legado é o IPAFRO, Instituto de Pesquisa Afro-Brasileiras, que fica na Glória. Quem tiver interesse, o IPAFRO é aberto. E lá também é o Museu de Arte Negra, apesar de ter uma estrutura que está sendo também construída, está numa fase assim, eles cuidam do legado do Abdias, né? Principalmente a companheira dele, né, Elisa, e que é uma pessoa também fundamental aí nessa história. E assim, ele foi um artista, ele foi um ativista, um professor, ele criou o Teatro Experimental do Negro, ele tem, enfim, um papel importantíssimo. Acho que o Roberto também, se quiser falar alguma coisa sobre o Abdias, né? Mas a exposição não trata só dele. A gente pegou ele como uma figura, né, muito pedra fundamental, assim, mas é uma diversidade muito grande e também não é só de artistas negros. Tem outros artistas que dialogam com o acervo do MAN também, e com um acervo que veio da Bahia, do subúrbio ferroviário da Bahia. Então, é uma exposição assim que vale a pena, dá para conhecer tanto presencialmente quanto também marcar uma visita online. E ela traz à tona essa questão que a gente está trazendo também, né? Mas ainda numa construção coletiva. Mas certamente o Museu Umbanda ele pode também fazer esse papel, né? De ser um espaço que possibilite fazer essas exposições, abraçar esses artistas, rever a história, né? Por um outro ângulo, construir outras linhas da história, né? Que não seja através só do olhar colonial. E é esse espaço que eu acho que o Museu Umbanda está aí para poder cumprir, né? Tipo, abrir essa possibilidade dentro de uma cidade como São Gonçalo, que apesar de ter locais de memória, ter um museu até, né? Inclusive o Museu da Imigração, o Museu Umbanda, ele futuramente vai ter, ele tem uma relevância, assim, para a cidade que pode ser até muito transformadora,
né, em vários aspectos. Mas vamos falar um pouquinho melhor depois, né? Toca aí. Toca aí. Toca aí mais um. Quer dizer, essa é uma exposição agora, acontecendo no MAN, mas tem outras iniciativas, existem outras, várias outras, estamos separando só algumas, que mostram uma disputa e um uso da memória articulado diretamente com o pertencimento, né, com a ideia com a ideia de pertencimento, enfim, e principalmente com um papel político muito forte. O Museu das Remoções, aqui no Rio de Janeiro, é um caso desses, né? Enfim, que tem um papel político, estratégico e não só de denúncia, mas de tentativa de valorizar e de ratificar o direito à cidade. Isso é importante. Segue mais um. Algumas iniciativas não necessariamente são os próprios museus, mas esse debate vem acontecendo em diversos campos. Aqui tem uma indicação para vocês, depois a gente passa, que é de um podcast dessa página, que é o Museando, e um podcast específico falando de museus periféricos. Uma leva de museus periféricos no Brasil, que vem acontecendo. Aqui a gente tem um clássico, que é o Museu da Maré, te mostrou agora o Museu das Remoções, e tem outros. Pode passar. O Museu d'Água, que é uma iniciativa em Belém, na zona sul de Belém, chamado Distrito da Água, né, os bairros que tiveram crescimento junto com o Rio Guamá. Então, o Museu d'Água ele tem esse papel também de valorização da população periférica de Belém, da denúncia de uma série de ações que acontecem sobre essa população e de construção dessa memória dos sujeitos que constroem a cidade, que constroem aquela área que, enfim, que estão ali, que vivem, que habitam e que estabelecem relações com o rio, com a cidade, enfim. Esse é mais um. Museu d'Água. Passa mais um. E algumas vezes não necessariamente são museus com nome museu. Não necessariamente as iniciativas têm o nome museu. Mas a gente pode colocar no meio delas o simples fato de definir o uso de um determinado espaço dentro daqueles 4 elementos que a gente colocou no começo, né? Na produção de imagem, na produção de narrativas, na valorização e na construção de determinadas representações e na construção de uma gramática própria para lidar com alguns fenômenos, objetos ou mesmo relações que muitas vezes são colocadas em segundo plano, são ocultadas, são jogadas fora, como acontece. Pode passar mais um. O Santuário Nacional de Umbanda, da Umbanda, que é em Santo André, São Paulo. Aí tem um vídeo, eu posso, depois, quando a gente conversar, se quiser, eu posso passar. Tem um monte de coisa aqui engatilhada. Se vocês quiserem, depois eu posso mostrar, inclusive, esses sites. Né? Enfim, aí está a entrada. E esse corte que a gente deu aqui para falar do Santuário Nacional da Umbanda, de Santo André, ele tem uma importância, sobretudo hoje, sobretudo nos tempos, né, que estamos vivendo, que são ligados, que tem forte viés, tem fortes conflitos, quem diria, né? Fortes conflitos religiosos aqui no Brasil, e que não tem, e esses conflitos eles não estão ligados, eles não se limitam a um viés que a gente pode colocar como somente ou tão exclusivamente religioso. Os dobramentos são muito mais fortes. E vamos para a conversa aí para frente. Segue aí, por gentileza, Camila. E aí, para a gente tocar adiante, e vamos seguir para o papo, essa, já quem está falando de Umbanda,
essa é a casa onde é colocada como um marco, se não fundacional, mas um marco inicial, né? Digamos assim, de representação da Umbanda no Brasil. Né? A Casa do Zélio, em São Gonçalo, foi tirado do blogspot do território gonçalense essa foto. Quer dizer, é o berço da Umbanda, pode até ser meio polêmico falar que é o berço da Umbanda, mas é um marco. É um marco de uma oficialização, é um marco da visibilidade da Umbanda no Brasil. Né, dessa construção, digamos assim, com todas as aspas possíveis, né, mas da visibilidade dessa religião brasileira. Pode não ser a única, mas é uma religião considerada brasileira. E essa mesma casa, por gentileza, passa aí. É de 2010 essa foto. Essa mesma casa pode passar? Em 2016, se eu não me engano, 2006, 2011, ela foi demolida. A família já não estava mais lá, né? A família estava morando em Caxias de Macacu, mas é muito significativa essa demolição e da forma como houve a demolição, né? A gente procurou matérias e tal, inclusive sobre isso, e foi muito difícil encontrar. Nós não encontramos tentativas de tombamento, por exemplo, da casa. Petição. Isso era legado que não tinha nenhum tipo de tombamento, pedido para tombamento, nem esfera municipal, ou estadual, ou mesmo federal. E nessa matéria, que foi do Jornal Extra, que a gente colocou aqui, e essa foto é bastante significativa, né? Essa construção de um galpão, um depósito e demole-se a casa, o dono disse que não sabia o que era a casa. Não importa dizer se é mentira ou verdade, mas o simples fato de dizer que não sabia o que representava, etc., e que já era tarde demais, já estava construindo o galpão, já traz muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente discutir. Continue. E aí, dentro disso, chegamos àquilo que é o centro da nossa roda de conversa, né? O Museu Umbanda. A questão que a gente pretende colocar aqui, quer dizer, o que a gente quer colocar aqui para a conversa, não é necessariamente, ainda que possa vir a gente possa debater sobre religião, etc., mas a questão é o que representa, qual o sentido, ou quais os sentidos dessa iniciativa? Qual a importância disso? Não só para São Gonçalo, mas para as nossas relações. O que significa essa iniciativa de construir um Museu Umbanda no atual contexto? Em cima daqueles 4 elementos, né, na sua proposta, em cima daqueles 4 elementos que nós colocamos no começo, qual o lugar, não do museu em si, mas da iniciativa de se construir esse museu para a construção e para a disputa de uma memória do lugar e de uma memória também, ouso dizer, uma memória até das nossas relações, uma memória até da nossa sociedade. Eu, coincidentemente, há pouco tempo antes de entrar aqui, estava conversando com um amigo que é gaúcho, ele é de Porto Alegre, e ele falou que estava conversando com uma professora, que é antropóloga, num curso que ele faz, e ela disse que não havia negros em Porto Alegre. É engraçado porque é uma das capitais, se não me engano, é a capital com maior porcentagem de adeptos de religiões afro-brasileiras, não só Umbanda sim, mas Umbanda e Candomblé. É Porto Alegre. E falou isso dessa maneira, né, assim, tranquilamente. Então, nessa disputa a gente precisa ainda, né, falar de povos invisibilizados, falar de relações que são colocadas para debaixo do tapete, ou falar sobre escolhas
de relações, de objetos, de sujeito, de imagens que vão construir a nossa imagem, que é uma imagem sobre nós mesmos. Eu vou lembrar aqui, vou pedir licença para encerrar falando e colocar papo para frente, lembrando um pesquisador de currículo, Tomás Popkiewicz, que tem um texto muito legal que ele fala assim: as pirâmides do Egito, elas eram somente um bloco de pedra, blocos de pedra, até que se começasse a pensar sobre eles. E que eles começassem a fazer parte, isso assim, na perspectiva dos europeus, tá? Deixando bem claro. E só passaram a deixam de ser um bloco de pedra a partir do momento que fazem parte de um conjunto de significações que nós construímos. E aí são valorizados como tal. Então, dentro disso, e nesse texto ele está falando sobre o currículo, como o currículo representa, o currículo materializa formas de pensar o outro, o mundo, e de nos pensar nós mesmos. Eu quero tomar emprestado essa ideia quando nós falamos sobre memória, quando nós falamos sobre produção e iniciativas que lidam com memória, que entendemos que dizem respeito também à forma como nós vamos nos vendo, vamos vendo o outro e vamos vendo as relações que nos servem. Certo? Pode seguir? E fechar. Slide para aí, né? O slide para aqui. Tá. É isso, gente. Então deixamos essa pergunta para circular e já falamos demais. Estamos aqui há mais de meia hora falando. Nossa, 43 minutos. Vamos lá. Situem o que vocês pensam sobre a construção do Museu da Umbanda para São Gonçalo, para o Rio de Janeiro, para o Brasil. O que vocês pensam sobre essa iniciativa e sobre todas as outras que estão colocadas aqui. Como é que vocês... E quando vocês falarem, por gentileza, uma breve apresentação para a gente se conhecer. Vamos dar oportunidade agora, né? Fecha aí. Para poder as pessoas também falarem, se apresentar, porque acabou que só a gente se apresentou, né? E, assim, para fechar um pouco essa fala, né, que o... Fecha a apresentação. Oi? Fecha a apresentação. Ah, tá, entendi. Peraí. Eu queria fazer uma observação da logo do Museu Umbanda, porque essa logo aqui mudou recentemente, tá, gente? Era a casinha bem representativa, né, da casa do Zélio, mas foi reconfigurada e aí agora a gente tem uma nova logo, um novo design. Se entrarem lá no Instagram e tal, vocês vão ver. Deixa eu fechar, então. Pronto. O Museu Umbanda, então, ele traz uma série de possibilidades, né? Que eu acho que é isso aí. O museu, ele tem essa missão, né, de disparar e de fomentar essas possibilidades de presente para o futuro, né? A memória, ela é a gente reconstrói, né, ressignifica o nosso presente através do passado, para construir o futuro, né? Então, o papel do museu, por que a gente, né, acha que um museu ele tem essa vocação de, na verdade, assim, de não ser um lugar de coisas velhas, mas sim um lugar de transformação, assim, né? Óbvio que vai depender de uma série de fatores, mas muitos museus hoje em dia eles conseguem, né, trazer um pouco do que, de fato, assim, para o que é um museu e para que ele foi construído, assim, né, através de suas exposições, debates, uma série de atividades culturais. Então, a partir das memórias da Umbanda, a gente pode trabalhar diversas questões que a gente tem na construção social da nossa cidade, né? Uma delas é a intolerância religiosa, né? Que tem como pano de fundo o racismo. Então,
Olha ele aí. O Museu Umbanda, ele não tem, então, só assim, pode ficar parecendo para muitas pessoas que talvez nem sejam da religião, da Umbanda ou Candomblé, que tem algum tipo de identificação ou afinidade, que ele seria um museu muito, assim, favorável, né? Como se fosse dominar o cenário cultural, de repente, aí da cidade, alguma coisa assim, em relação a essas religiões. Mas vamos lembrar aqui também que São Gonçalo é considerada a cidade com maior número de evangélicos do Brasil. Então, a memória é uma ilha de edição, que o Rodrigo colocou aqui. Pois é. E sendo uma cidade que tem, tem um número de evangélicos muito significativo, né? E é também, historicamente, né, como fato histórico, o lugar que a Umbanda nasceu, é justo, se a gente pensar, né, nesse sentido. Bom, é justo que a gente tenha um espaço para quê? Para debate, para diálogo, para construção coletiva, para justamente enfrentar esses preconceitos, esses estigmas, né, de que religiões que não são evangélicas, elas muitas vezes podem estar trazendo mal, enfim, uma série de mitos, né, que geram em torno. E assim, o Museu Umbanda, então, ele pode ser esse espaço justamente democrático, de diálogo, de debate, e fomentar, né, a participação, não só porque a gente pode pensar assim, ué, mas esse museu, então, vai ser para quem é da religião? Né? Não, pelo contrário. Esse museu, ele vai ser um espaço que a gente possa encontrar também pessoas de outras religiões, ou até mesmo que nem tenham religiões, porque religião pode parecer, assim, como é o Museu da Umbanda, pode parecer muito focado na religião, né? Na verdade, tem toda uma cultura que vem junto, né, com a Umbanda. Por isso que a gente também pegou lá o Museu de Arte Moderna, né, para poder trazer aí quantas simbologias que, se a gente for lá ver a exposição, só pelas obras ali deu para perceber, nas obras do Abdias Nascimento, quantidade de simbologias que existem, né, quando você tem essa referência de arte africana, cultura africana, e no caso da Umbanda, como ela é uma religião que consegue ter uma representatividade brasileira em termos étnicos, né? Por quê? Porque ela veio do espiritismo, né? Do espiritismo de Kardec, porque o Zélio, na verdade, era um espírita, né? De Kardec, um médium, que recebeu um caboclo, chamado Caboclo das Sete Encruzilhadas, e esse caboclo, ele foi o anunciador, né, da Umbanda. Então, tem uma série aí de simbologias nesse fato histórico e que traz aí para gente também, que vai trazendo para gente essas representatividades étnicas através da religião, né, e que representa o nosso país, né, Brasil, que é os indígenas, os negros escravizados, né, os brancos com suas raízes europeias também, com um pé lá no cristianismo, outro pé em uma série de cultos africanos, enfim, e rituais indígenas. Então, assim, a Umbanda também ela tem essa ela abraça, né? A gente fala Umbanda, mas na verdade também tem uma série de outras vertentes, como a Barquinha. Eu já tive possibilidade na Barquinha. A Barquinha tem uma em Niterói, e ela também é uma vertente da Umbanda, né? Mas tem lá outros tipos de rituais que também envolvem algumas práticas indígenas, e, enfim, e assim vai, tem uma série de outras possibilidades aí que existem e que já existiam quando a Umbanda foi anunciada pelo Zélio. Então,
São diversas questões, são tantos detalhes, tantas questões aí que essa história traz, e justamente, né, a gente percebe o quê? O Roberto ele trouxe essa história, né, essa história não, esses espaços de museus, um santuário, tem o Museu Afro-Brasileiro em São Paulo, no Parque Ibirapuera, que é um museu maravilhoso e tal, mas a gente precisa de mais espaços, né, como esses, assim, e por que não numa cidade como a nossa, né, que tem índices altíssimos de uma série de violências, incluindo intolerância religiosa, que as pessoas não se sentem à vontade para falar, né, e seguras até em relação a divulgar muitas vezes seu terreiro, seus espaços, por receio de sofrer ataques. E isso é uma realidade não só de São Gonçalo, mas do Brasil inteiro. Então, a gente precisa trabalhar essa possibilidade, né, de construir uma cultura de tolerância, né? Não é de intolerância, é de tolerância, não só às religiões, né, afro, mas a todas, né? Religião e respeito, na verdade, são duas, andam juntos. É isso. Estou falando muito, né? Júlia e Gabriela Levanta deixando a mão aqui. aí, gente. Vamos começar a apresentar. Pedro deixou aqui no chat, para quem quiser receber certificado, tem ali no Forms, tá? Tem o link. O Júlio escreveu, sou arqueólogo e tenho acompanhado, segundinho só, Robson, que eu vou ler aqui o Júlio e a Gabriela, tá? Só um instante. Mas ele também. Sou arqueólogo e tenho acompanhado o surgimento da ideia e materialização do museu. O contexto de resistência é muito importante nesse aspecto. Fruto do próprio surgimento da religião. Resistência também dos próprios atores que geraram a essência da Umbanda, que foram os africanos indígenas. Bacana botar a palavra resistência 2 vezes aqui. Afirmar, né, como uma resistência. E a Gabriela Giannini. Eu sou ex-aluna do IF. Tenho 19 anos e sou umbandista. Já li inúmeros livros sobre a história da religião e pouquíssimas pessoas sabem que a Umbanda tem seu marco inicial aqui em São Gonçalo. Fiquei muito feliz de saber dessa iniciativa. Robson, tenha bondade. Olá, boa noite a todos. Boa Obrigado noite. pelo convite. Queria agradecer ao Fernando por ter me enviado o link para participar dessa reunião, já ter me inserido lá no grupo. Me chamo Robson Quintiliano, sou arquiteto, sou residente aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro, e essa causa do Museu da Umbanda, para mim, é muito relevante, porque, para além da própria questão religiosa, a gente sabe muito bem que os terreiros, tanto de candomblé quanto de umbanda, enfim, eles serviam como espaços de escolaridade, como espaços de cuidado para a saúde, numa época em que a população negra não tinha oportunidade de escola, de se tratar em hospitais, enfim, e tudo isso. E motivado pela questão, até pelo escopo do meu trabalho, que eu trabalho com regularização fundiária, eu estou muito voltado a participar de ações onde a legitimação da posse desses locais elas sejam efetivadas e que os terreiros, enfim, e os sacerdotes, enfim, eles possam ter a propriedade daquele pedaço de terra que já estão na posse durante anos. Esse também é um caminho que eu penso que mais para frente, não só no museu, enfim, e tantos outros, possam também percorrer. E a minha proposta, enfim, é de colaborar no sentido de projetos de arquitetura, de levantamentos métricos, ou até da análise da documentação. Eu já percebi que, num primeiro momento, a área lá talvez fosse doada pela prefeitura, enfim, que é uma área muito grande, por sinal. Eu já até vi o mapa que o Fernando me enviou. E é isso, eu estou à disposição. Talvez a distância nos impeça um pouco de estar
presencialmente com mais frequência, mas, enfim, eu estou aí, estou à disposição, estou na luta com vocês aí, porque é uma luta minha também. Bacana, Robson. Obrigada, Robson. Nada. Quem mais vai falar aí? Fala aí, gente. Coordenação de extensão. Perde a vergonha, mostra a cara aqui. Boa noite, gente. Coordenação de extensão é ótimo, né? A gente entra com esses e-mails e aí Tá fica escrito assim. Pois é, aí fica assim. Oi, Coex, prazer. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Maíra. Estou, né, atualmente na coordenação de extensão do FRJ Campus São Gonçalo. Primeiro, eu queria parabenizar a Camila, o Roberto, pelo projeto, né, pela iniciativa. E eu sou assistente social, né, formada pela UF. Eu sou pesquisadora da temática de racismo religioso e liberdade e desenvolvimento da política pública de liberdade religiosa no estado do Rio de Janeiro, né? Calhou, né, essa coincidência. Estou aqui hoje como coordenação de extensão, mas muito me interessa a iniciativa, né, e o debate em si. Eu pesquiso isso desde 2016, né? Os crescentes casos de intolerância religiosa, né? Costumo chamar de racismo religioso mesmo, né? Que a gente sabe que a intolerância religiosa tem essa base no racismo. E, assim, muito, muito me alegra saber dessa iniciativa em São Gonçalo, né? Porque o resgate da memória é tudo, né? O que a gente vem vivendo, né? Esse apagamento das nossas raízes mesmo, né? E esse recrudescimento da violência contra os povos de terreiro, esse aumento dos casos de intolerância religiosa, ele é atrelado a esse apagamento, né? A esse epistemicídio, né? Que a gente sofre desde, né, dos primórdios, desde a colonização, que é esse apagamento, né? E como a Umbanda, como o Candomblé, como as religiões de matrizes africana e indígena estão embrenhadas na nossa cultura, né? Na nossa arte, na nossa música, nos nossos saberes, e a gente não faz ideia disso, né? A gente reproduz sempre, diariamente, muitos padrões comportamentais do cristianismo, mesmo que a gente não siga uma religião cristã, e a gente não faz ideia do quanto a gente carrega e do quanto a gente deve, né, à população negra, à população indígena. Então, quero parabenizar e me colocar à disposição do projeto para contribuir pessoalmente, né, como pesquisadora. Eu faço parte de um núcleo da UF que eu tenho certeza que vai se alegrar muito de receber vocês, de poder ouvir vocês, que é o NUSRADI, é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos, Pesquisa e Extensão, Serviço Social, Questão Racial e Religiosidades, onde a gente debate essa questão da religiosidade, né? Enfim, as correlações com o serviço social, a questão racial de maneira geral, e a gente tem projetos de extensão, né, voltados para essa temática, e como IFRJ, né, também para parcerias. Estou aberta ao diálogo e me coloco à disposição de vocês. Obrigada. Obrigada, Maíra. A gente que agradece aí. Fernando? Oi, Fernando. E aí, pessoal, conseguem me ouvir? Perfeitamente. Ah, que bom, professor. Mal comecei a falar que o telefone apitou assim: economia de bateria, você tem 20%. Essa tecnologia sempre nos ajuda e muito, né? Enfim, que grande oportunidade, que grande noite de poder estar com vocês aí, meus irmãos, meus amigos. Eu quero saudar a todos, tá? Em nome do projeto Muziumbanda, que eu tenho a alegria de estar participando. Quero tomar minha bênção, a minha Yalorixá, que está presente na sala, Yalorixá Dulce Orundandara, a minha irmã Yalorixá Denise, também presente na sala. Macumbeiro tem essas coisas, tá? A gente não chega sem tomar bênção. E quero saudar os meus filhos também, meus mais velhos, que possam estar presentes também com a minha bênção, tá bom? Querido amigo e vereador da cidade de São Gonçalo, Romário Regis, também, obrigado pela presença. O vereador Josemar disse que não viria porque ele teria plenária da Câmara, mas o senhor, como já declarou ali, está faltando sua plenária para estar aqui conosco, né? Isso é maravilhoso, muito obrigado, Romário. E também ao querido professor e amigo Rodrigo também, que está presente na sala. Tudo pessoa muito boa. Roberto, um grande abraço a tu, tá? Um prazer conhecê-lo, e eu quero declarar para vocês que eu vim correndo na ponte, ouvindo vocês desde o início, um
um fone num ouvido, um celular no outro, e aquela correria de chegar aqui. Então, eu quase que peguei todos os slides, mas era muito difícil de vir, né, do trabalho para cá e acompanhar tudo. Mas do pouco que eu pude perceber, eu quero agradecer também pelo trabalho de criação que você teve para essa palestra da noite de hoje, em fazer essa linha do tempo tão bonita entre cultura, memória, arte, até chegando no Museu Umbanda, né? E falar para você um pouco do meu feeling de criação, que como gonçalense, né, eu sou nascido nessa cidade, no bairro do Zé Garoto, e umbandista, confesso, desde que me entendo por gente, e sempre soube, sempre senti, sempre tive dentro de mim, a professora da coordenação também, ó, desculpa de não ter te cumprimentado, minha linda, sempre tive dentro de mim essa certeza de que São Gonçalo tinha essa dívida com essa cidade, tá? E eu sou um pouco controverso quando o assunto é o empresário não ficou sabendo, porque eu sou, né, bacharel em Direito, enfim, eu opero Direito o dia inteiro, licitação pública. Então eu acho assim que as coisas quando são colocadas dentro da lei, ou dentro da normalidade, ou dentro da legalidade, elas não são ruins, né? Ou seja, o combinado não sai caro. E, né, é uma questão que eu sempre levanto nas discussões, o imóvel era uma propriedade resoluta que foi vendida pela família, tá? Não houve nenhuma briga judicial pelo fato. O que houve foi sim, o povo todo do Axé na época tentando fazer com que a prefeita, que era evangélica, fizesse um ato de desapropriação, o que para ela teria que ter representado arranjar dinheiro público, o que para ela teria que ter representado arranjar interesse social e uma série de coisas que eu acho que um prefeito evangélico não faria, tá? Então, sem querer criticar ninguém, né? Mas enfim, se fosse minha propriedade, ela teria sido doada ao erário público, ela teria sido transmitida por posse a uma instituição em que alguém que quisesse salvaguardar essa memória, mas não foi feito nem pela família e nem pela prefeitura. Isso é bom que fique declarado, porque a gente às vezes pensa assim, nossa, houve uma prefeita maluca que resolveu derrubar a casa. Não. A casa foi vendida, o imóvel era completamente uma propriedade da família do anunciador e eles resolveram vender esse imóvel e o imóvel foi vendido, infelizmente, e hoje em dia o proprietário lá da empresa, que é aqui perto de casa por acaso, né? Eu estou num bairro muito grudado a Neves, ele comprou um imóvel, eu acredito que realmente ele não sabia, porque ele comprou um imóvel em péssimo estado de conservação e destruiu um patrimônio histórico que ele nem tinha noção do que se trata. Nós temos feito algumas conversas, professores, em relação ao que fazer por essa memória, né? E até por uma sugestão do Jorge, do Romário, que nós fizéssemos um totem na porta desse imóvel, né? Que fosse um simbolismo, né? Tipo, aqui foi anunciada a Umbanda em 1908. Mas nós ainda não avançamos nesse sentido. Agora, sou completamente contra a ideia de desapropriar o imóvel agora, né? Como alguns outros grupos de São Gonçalo tem se mobilizado para levantar essa lebre, eu sou completamente contra e eu sou absolutamente a favor da criação do Museu Umbanda. Como meu irmão Robson falou aí, a gente já tem alguns imóveis em vista na cidade, né? Que seria alguma coisa de uma construção público-privada, em que nós já temos uma associação que foi fundada no sábado passado, agora, dia 2, e a gente já tem uma associação museal que cuida do museu. Falta agora o CNPJ, mas a partir daí a gente já vai conseguir captação de recursos para a criação, né? E eu acredito que não vai ser difícil, porque não sou eu que quero, não é você, Roberto, meu querido professor, não é a coordenadora, que eu esqueci o nome, eu fico olhando para ela, eu fico inebriado, que ela é tão bonita que eu esqueço até o nome, não guardei. Linda. Então não é a Camila, não é o Luciano, quem quer isso são os deuses e são os orixás. E é a história que precisa disso. Então, cada passo do Museu Umbanda, ele vem sendo dado como uma gota que se transforma num rio e que vai desaguar no oceano, sabe, professor? Tudo tem caminhado nesse sentido. Então, eu tenho certeza que do momento que nós continuarmos para e passo essa construção, ela vai acontecer. E como a Camila falou, né, o Museu Umbanda não se propõe a ser uma casa que vai ter elementos fixos, que vai ter elementos que vão estar ali estáticos. Muito pelo contrário. Eu entreguei a uma das secretarias de São Gonçalo que me chamou para uma conversa a seguinte proposta:
Se nós conseguíssemos fazer, até conversamos isso sábado, né? Se nós conseguíssemos fazer com que o Museu Umbanda, além de manter as galerias, né, que são a parte de memória da situação, mas que ele também tivesse uma porta aberta, porta 1, música, para que nós conseguíssemos ensinar percussão aos meninos de São Gonçalo, para que eles saíssem do tráfico e virassem percussionistas da Ivete Sangalo, do Carlinhos Brown, enfim, de qualquer outra. 2, literatura, como a nossa biblioteca maravilhosa, viva, baseada nos autores de Umbanda modernos. 3, artesanato. Mãe Márcia de Oxum tem um projeto muito bonito aqui em São Gonçalo chamado Matrizes que Fazem, que tem uma virada de conceito em relação à ecologia, ou seja, o umbandista, o candomblecista, ele não precisa levar um alguidar feito de cerâmica e botar no meio da rua, que vai levar 500 anos para se desfazer. Eles ensinam a fazer potes, alguidares que são feitos de papel com cola. Olha que grande ideia isso, o barco de Iemanjá, papel com cola, o alguidar que vai para a rua, para a cachoeira, papel com cola. Então, se você já consegue ter um projetozinho desse, que faz as casas de Umbanda de Candomblé se converterem à ideia de que não é possível mais sujar a ecologia, porque nós precisamos conviver com isso, já ganhamos mais um passo. E o mais importante de todos, que eu acho, que é essa inclusão do museu social, né, esse museu vivo que o Museu Umbanda se propõe a ser, ele é um aparelho que São Gonçalo ainda não tem. E eu acho que toda cidade merece um museu da Umbanda. Toda cidade merece um equipamento que possa ser capaz de transformar vidas, sabe, professores? Então a ideia principal do Museu Umbanda sempre foi essa. E lógico, puxando a sardinha para a brasa da justiça, temos conversado com o Ministério Público de São Gonçalo para que se abra uma porta do degrade em São Gonçalo. Ou seja, os casos de intolerância religiosa não precisariam ser levados mais para Lavradio, né? A delegacia conseguiria ter um delegado aqui, junto do Museu da Umbanda, que pudesse receber as denúncias contra as religiões de matriz africana, mas também contra os nossos irmãos evangélicos que fossem por acaso destratados, contra nossos irmãos católicos, ou seja, não será uma instituição confessional, né? Nós não queremos catequizar ninguém, fazer do Museu da Umbanda uma casa que as pessoas vão ter até aquela sensação de que estão indo para uma casa de matriz africana. Não, ele é uma casa da cultura, ele será uma casa do saber, realizando e valorizando os saberes ancestrais, sim, mas acima de tudo, laico e pertencente ao povo de São Gonçalo, ao povo do Rio de Janeiro e à população brasileira e do mundo, como a Umbanda hoje é. Então, professor Camila, parabéns pelo debate. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Coordenação IFRJ, muito obrigado pelo debate. Eu estou muito feliz de participar com vocês nessa noite, tá? Um beijo para todos, que minha mãe Obrigada, Oxum abençoe Fernando, cada pela um sua fala. grandemente. Lembrando aí que o Fernando é o cara que teve a ideia do museu. Importante fazer esse reconhecimento, né? Deixar aqui registrado. E a partir dessa ideia aí, ele foi chamando outras pessoas e todo mundo foi se agregando. E o Fernando, ele falou sobre essa questão do museu ele poder desempenhar um papel de receber denúncias, mediar denúncias. Isso foi bacana dele ter falado, porque às vezes a gente vê realmente também o museu de uma maneira um pouco pacífica, né? Passiva, talvez, não pacífica, né? Passiva. E o museu, ele também, né, muitas vezes cumpre exatamente esse papel também, de ser um observatório, de ter, né, fomentar uma série de pesquisas e poder construir, né, através desse observatório, outras políticas. Então, assim, está em diálogo constante, permanente com a cidade, sabe, e com outras esferas, assim, políticas. O museu ele não é só, simplesmente depende, tem diversidade, né, de categorias para museus, e ser um observatório, por exemplo, que possa tá aí fomentando e desenvolvendo políticas em torno dessas questões de tolerância religiosa também pode ser um papel importantíssimo, e eu com certeza, assim, sei que essa é uma das pautas aí que está sendo levantada, né, desde o início pelo Museu Umbanda. Tá? Romário, vereador da cidade, aí, obrigada por estar aqui com a gente. Vamos circular, gente.
Vamos continuar. Você Circula não aí. quer falar, Romário? Achei que você quisesse falar. Não, hoje eu tô como aluno, tô como espectador mesmo, né? A gente já fala o dia todo e tem hora que a gente tem que parar para ouvir. Você estava assim, me deu uma sensação de que você queria falar. Não. É porque a gente tem hoje o Fernando ele acolheu a gente, nosso mandato também a gente acolheu o Museu Umbanda como uma pauta central no nosso desafio da área da cultura, né? Então eu tô aqui muito mais para ouvir como um aluno mesmo, entender como é que a gente absorve tanto o debate patrimonial quanto o próprio debate estético sobre a ideia da cidade para a gente poder acumular enquanto pauta legislativa. Então hoje eu só estou assistindo mesmo para poder aprender um pouco. E aí não tenho dúvida de que é muito melhor estar aqui do que estar aguentando metade dos vereadores daquela Câmara. O Rodrigo escreveu aqui, excelente, Camilo. O Museu Umbanda pretende ser como qualquer outro estático, porém também se pretende dinâmico. O que eu acho legal é que não tem muito o que inventar roda, né? Na verdade é isso, né? Pensar uma coisa super mirabolante, não. Existem vários elementos aí, existem várias formas. Eu não sou... eu confesso que eu não tenho... eu fico pensando muitas vezes... Vai lá, Mayara. Já vou fechar aqui para você entrar. Eu fico pensando muitas vezes no papel que alguns museus altamente tradicionais acabam tendo de maneira aparentemente contraditória, né? A simples existência de um museu que às vezes é altamente tradicional num determinado lugar, ele ganha uma dimensão de valorização do lugar, de valorização da comunidade, que parece até contraditório com a própria forma com que ele é construído. Fala aí, Maíra. Mayara. Maíra mesmo. Maíra mesmo? Droga, ficou gravado. Não, o que acontece? Na verdade, só um gancho da fala do Fernando, quando ele fala dessa possibilidade, né, do museu ser também um mecanismo de recebimento de denúncia, né? E eu fico pensando na importância disso por dois motivos, né? Primeiro, a gente não tem esses órgãos, né? A gente não tem mais esse órgão para recebimento de denúncia específica de intolerância religiosa, nem em âmbito estadual. Nós tínhamos até 2017, 2018 o CEPLIR, que era o Centro de Promoção da Liberdade Religiosa, né, e Direitos Humanos, que era um órgão estadual. Eu trabalhei como bolsista na época da UF e era o único órgão estadual, né? Depois a gente, o CEPLIR, junto com um grupo de trabalho, né, o grupo de trabalho contra a intolerância religiosa, que era o GETREL, né, que virou o CONEPLIR agora, né, que é o Conselho de Promoção da Liberdade Religiosa, um conselho estadual, promoveu muito esse debate dessa interiorização desse tipo de órgão, né? E aí a gente depois teve esse avanço, né, a conquista da DECRAD, e recentemente foi aprovado na LERJ a interiorização, né, da DECRAD. E aí eu fiquei pensando muito nessa questão que o Fernando trouxe, né, como isso é estratégico, porque, inclusive, para esse projeto de interiorização, né, da Delegacia de Crimes Raciais ser aprovado, né, foi feito um acordo de que não seriam construídas novas delegacias, mas sim criação de núcleos da DECRAD nesses postos já existentes, em delegacias já existentes, né? E aí a prioridade em áreas que têm sofrido mais, né, com ataques mais massivos, né, de intolerância religiosa, enfim, de invasão de terreiro, expulsão dos pais de santo das suas comunidades, como a gente tem visto acontecer muito, né, em São Gonçalo também, mas na Baixada Fluminense. E aí fiquei pensando nisso, né, como isso é estratégico, porque a gente precisa mesmo, né, desses espaços onde se possam formar núcleos, né, para atender, né, e aí núcleos que possam ser formados até por equipes multidisciplinar, né, enfim, assistente social, psicólogo, né, enfim. Mas aí é só uma ideia mesmo. Achei importante isso que o Fernando falou da DECRAD. E assim, aí não só... Desculpa te cortar, Maíra. Esse assunto, assim, muito me interessa, porque tem alguns museus, né, que eles fazem mesmo um trabalho, assim, também de trabalhar traumas, sabe? Então, assim, a gente, às vezes, olha o museu também de uma maneira muito acadêmica, né?
tem que ter o seu corpo, sim, profissional, de pesquisadores e tudo mais, concordo com você, multidisciplinar, mas também, assim, abraçar a comunidade, no sentido, né, de as atividades, os eventos, e até possivelmente esse observatório, órgão aí que possa trabalhar essa questão das denúncias, ele também, ele fomenta, assim, a possibilidade de trabalhar essas questões também que acabam passando pelo nosso psicológico, né? Que são questões sociais, assim, enfim, que geram uma infinidade de problemas, né? Consequências, assim. E eu achei que era importante falar sobre isso, porque alguns museus... o Museu das Remoções, tem um museu também, assim, o Museu da Maré, ele também, né, tem um pouco desse caráter dentro do Complexo da Maré. Todos os museus, assim, que eles têm algum tipo de afinidade com temáticas que envolvem, né, questões, assim, que se relacionam com violência, direitos humanos e tal, eles também ajudam nessa psicologia social, vamos dizer assim, né. E tem um museu especificamente que eu admiro muito, assim, se chama District 6 Museum, que fica na África do Sul, Cape Town, que é África do Sul, né? A gente sabe que teve o apartheid, na verdade, ele não acabou, e eles têm justamente eles têm um observatório também, assim, e lá foi porque era uma comunidade, sabe, que foi, enfim, houve uma série de violências e agressões para transformar a comunidade num subúrbio para brancos, não sei o quê, e daí nasce, depois, com o tempo, o museu, e esse museu, ele tem muito esse caráter, sabe, de, assim, memória, como o Museu das Emoções, né, a memória não se remove, então, assim, é muito pegar essas questões e ir trabalhando, né, aí, desculpa aí ter dado só para poder pegar o gancho, mas continua, por favor. Não, por favor, Camila, eu que agradeço. O Rodrigo importantíssimo. lembrou o Museu do Cárcere da UERJ, né? Lembrou o Museu do Cárcere. Eu estou colocando aqui algumas coisas que foram faladas. O Museu da Água, o Museu das Remoções, estou botando os links aqui. Tá? Eu concluí, era só esse gancho no sentido de que existe uma brecha, né? Inclusive, tendo essa ideia, né, de ter uma parte do museu, um viés do museu voltado para isso, existe já uma brecha aí, né, um projeto de lei que foi aprovado para essa interiorização, que eu acho que pode servir para facilitar. Só esse adendo mesmo. Mas, obrigada, Camila. Sim. Alguém quer falar? Júlio, você está aí ainda? Júlio, eu não estou vendo ele. Mais alguém quer falar, fazer algum comentário? A gente ainda tem meia hora e vamos aproveitar. Júlio está aqui. Júlio está aí? Gente, inicialmente, até brinquei, até falei com a Camila, falei, tá colocado como exposição, aí depois que era a proposta, que era a roda de conversa, né? Então, a gente queria aproveitar, ter esse espaço aqui, para conversar sobre o significado e as formas de construção e essa construção participativa e colaborativa do próprio museu, do Museu Umbanda e de outras iniciativas que possam surgir nessa linha em São Gonçalo, a partir de São Gonçalo, dentro do que Maíra falou, né? Se livrar do carrego colonial, dentro de valorização de uma memória que é a memória construída por nós. Júlio, o Júlio, ele é arqueólogo, né? É um arqueólogo de São Gonçalo. Eu estou querendo que você fale, porque eu sei que você conhece muito de diáspora, enfim, uma série de coisas, e eu acho que pode ser também bacana, de repente, falar sobre isso aqui, porque são questões também muito pertinentes, né? A possibilidade, a construção do museu, assim, né? A diversidade de exposições e outras, né, questões aí que o museu pode estar abrindo espaço.
Então, enquanto não aparece ninguém, eu vou falar um pouquinho do projeto. Oi, Júlia, você vai falar? Não, tudo bem. Boa noite, pessoal. Eu só queria reforçar aquela questão que eu comentei no texto, né? Sobre a questão da Umbanda, ela ser fruto de uma resistência. E eu acho muito interessante a proposta, né? De ter todo esse trabalho social envolvido, provavelmente remete a uma comunidade que também vive essa resistência constantemente. E essa questão da relevância para os povos africanos, indígenas, isso me remete muito aos meus trabalhos, né? Porque eu agora estou enveredando mais por dentro, trabalhando com arqueologia da diáspora africana, e estou propondo até no meu mestrado trabalhar um naufrágio de um navio negreiro aqui no Rio de Janeiro. E já participei de alguns projetos, eu acho que eu até cheguei a comentar isso com a Camila, que eu já trabalhei numa área que era possivelmente um quilombo, né? E quando nós pensamos em quilombo, nós pensamos muito no contexto só de resistência africana, mas os próprios quilombolas, eles também recebiam indígenas que também sofriam qualquer tipo de violência, né? E é justamente nesse contato entre o indígena e o africano, eu mesmo trabalhando com arqueologia, já analisei material cerâmico, que esse material cerâmico ele tinha indícios de, nós dizemos na arqueologia, né? Tecnologia africana e indígena. Então, esse contato entre o indígena e o africano, ele foi muito evidente durante o século XIX, XVIII, e eu, na época até que eu estava trabalhando com isso, eu pensei muito, nossa, provavelmente no contexto da raiz da Umbanda, no Candomblé, possivelmente isso foi um fato colaborador para o surgimento não só da Umbanda, como do Candomblé também. Então é só mesmo para poder ressaltar um pouquinho nessa questão de resistência, porque eu acho um termo muito importante a ser dito nesse contexto do museu. Mas obrigado aí pelo momento de palavra. Imagina. Muito obrigada, Júlio. E você, assim, me trouxe também uma outra questão que, né, a Maíra talvez queira até trazer alguma coisa relacionada a isso, não sei, mas que também já foi levantado em alguma outra discussão que houve, né, numa das reuniões aí do Museu Umbanda, que eu lembro, eu soube através de Luciano Tardoc, que é um dos, né, importantes aí fundadores do Museu Umbanda, historiador da cidade, projeto Memória de São Gonçalo, deixar aqui registrado também. E eu lembro dele ter comentado, assim, dessa questão também você falou de resistência, eu lembrei também do feminismo, né, porque a Umbanda, o Candomblé e tal, eles trazem, né, figuras femininas muito que tem uma representatividade, assim, em torno, né, do feminismo e também em torno da mulher negra, né, e que pode, né, assim, trazer uma série de possibilidades disso ser trabalhado também, violência contra a mulher, sabe? E, enfim, inúmeras outras questões aí que a gente também está vivenciando e ele, né, assim, você vê a infinidade de temas que saem bastante dessa questão, assim, da religião em si, né, em torno do religião, que é o sagrado, né, sagrado é a nossa vida. Então, nossas questões, elas vão gerar sempre aí em torno, né, do que favorece nossa vida e o que está indo, assim, contra, né, o que está sendo prejudicial para a nossa sociedade. Quem mais circula? Rodrigo está só escrevendo, Rodrigo? Rodrigo, não vai falar? Marque sua presença aqui no nosso debate. Rodrigo participou do Memória de São Gonçalo no nosso debate ano passado, que está também no canal do YouTube do IFRJ. Tem uma questão. Quando nós fizemos a primeira vez, né, o primeiro e o segundo, principalmente, tinha uma expectativa, as pessoas chegavam com uma expectativa que era nós vamos
mostrar qual é a memória de São Gonçalo. Tinha isso em algumas pessoas, né? Nós vamos falar sobre curiosidades, vamos falar da história de São Gonçalo. E a nossa proposta era outra. Isso foi um pouco chocante de cara para algumas pessoas, mas a proposta era outra. Era que as pessoas trouxessem as suas histórias para construir coletivamente. É. E dessa vez eu fico me perguntando, quando vocês viram esse conjunto de nomes, sua cidade, suas memórias, Museu Umbanda, como é que ficou isso? Qual era a expectativa e como é que vocês veem a importância desse? Porque antes era memória de São Gonçalo, Memórias de São Gonçalo, né? A gente usava o Szinho para tentar frisar, né, que as memórias elas são, como o Rodrigo falou uma hora aí, uma ilha de edição, né? Então, na verdade quem falou foi o Ali Salomão. Então, Isso. Então, acho que boa noite a todos e todas. Eu acho que isso se dá, Camila, justamente um pouquinho pela minha participação, a Diana Bogado, o outro rapaz de São Gonçalo, que eu esqueci, o Caiodé. Caiodé. Então, isso. E então, pessoas de vivências diferentes. E está sendo muito, muito proveitosa a conversa hoje com esse tema tão importante, que é a memória relacionada a esse museu nascente, né? Esse museu social, esse museu memorial. E é legal porque a cada encontro nosso, né? Como você disse, a primeira vez que a gente se encontrou presencialmente foi nessa ocasião, mas já tínhamos encontros anteriores, e nesse encontro de hoje me instiga a pensar, né? Quando é uma proposta também do Museu Umbanda ter uma biblioteca. Eu que sou bibliotecário de formação, agora estou na produção cultural e integrante da comissão consultiva do Sistema Estadual de Museus na condição de sociedade civil. Então, eu fico imaginando como é essa biblioteca, como pode ser uma potência para escritores, né? Escritores dessa temática, né? Da Umbanda, do Candomblé, das religiões de matriz africana e principalmente contra a perseguição, contra todo tipo de discriminação étnica ou, né? Ou no caso religiosa. E me lembro que no vídeo de apresentação, que até tiveram cuidado de colocar o link aqui, no vídeo de apresentação tem o apoio do coordenador do Museu Vivo do São Bento. E o Museu Vivo do São Bento, assim, ele já tem uma atuação muito antiga, né? Ele que, se eu não me engano, surgiu dentro de um viés educacional, né? De um grupo formado de professores de Duque de Caxias. E a pesquisa lá em torno do Joãozinho da Gomeia, né, todo o trabalho que eles fizeram de registro, eu tenho 2 livros que o Museu Vivo do São Bento, ou o Centro de Pesquisa Memória e História da Educação, CPMED, se eu não me engano, que se lê a sigla. Eles produzem essa literatura sobre o Joãozinho. E aí me fez lembrar, né, como o Fernando colocou, estamos aqui em São Gonçalo, e aí eu trago nessa visão de nossa cidade, nossas memórias, aqui em São Gonçalo, porque eu não estou em São Gonçalo, estou em Tanguá, mas estive em São Gonçalo, estou de certa forma, porque nós formamos uma região bem homogênea, digamos assim, esse leste considerado, né, leste fluminense, ou metropolitana 3, e eu acredito que olha só o Romário aprontando aqui, é um fã de Tanguá. Então, eu acredito que nesse caminho um pouco diferente, né, da territorialização, né, não se fechando na ideia do local em si, né, como foi feito lá, que é importante, né, os tombamentos dos terreiros, a desapropriação do espaço lá onde se encontrava o terreno
o terreiro do Joãozinho da Gomeia lá em Caxias, foi feito recentemente pelo governo do estado, mas é um pouco como o Roberto falou, né? Não tem receita, mas também cada iniciativa, cada museu, ele vai encontrando o seu caminho, né? E esse caminho se faz ao andar, e os primeiros passos aí já foram dados. É isso aí, gente. Uma boa noite a todos. E esperando aí encerrarem melhor do que eu. Não me deixa com essa função de ter encerrado o debate, não. Vamos Não, falar a mais um gente pouco. ainda tem um tempinho. Eu lembrei, o nome Sua Cidade, Suas Memórias, ele também tem a ver um pouco assim com essa, né, de uma tentativa assim de puxar um pouquinho mais a nossa questão assim de que as nossas memórias elas são construídas coletivamente, mas elas também têm aspectos individualizados, né? Então, outros vídeos que agora estão na playlist lá do IFRJ são 3 videozinhos, assim, que do Sua Cidade, Suas Memórias. Um deles é com o Kini Kayode, outro com a Vanessa Balochini, que participou com a gente também diversos minicursos aí, que é uma bióloga da nossa cidade também, que está com mestrado aí através da UERJ e tal, super Isso, ativista. desculpa, como eu pude esquecer dela? Eu esqueci dela. Eles participaram, né, toparam fazer esses vídeos comigo e tal, eles que falam mais nos vídeos, assim, e eles atravessam, né, um pouco, fazem esse trabalho de costura, né, das suas memórias individuais com a memória coletiva, e esse é o trabalho mesmo, né, com as memórias. Por exemplo, a gente falando muito dessa coisa de Umbanda, Candomblé, Macumba, acabou que sim, falo, Fernando. Eu lembrei aqui que a minha rua, né, que eu sou moradora de Neves, estou em casa, inclusive, a minha rua ela era conhecida como a Rua da Macumba, coisa que, assim, já faz muito tempo, assim, né, mas é uma memória muito marcada, assim, da minha infância, principalmente. E é aí que a gente vê também, assim, como que a gente cresce, né? Como que é importante a gente trabalhar esses aspectos que são preconceituosos, né? Porque quando eu era criança, realmente, a macumba para mim era uma coisa meio assustadora, né? E eu tinha um pouco assim, eu ficava meio intrigada, curiosa, né? Porque era uma casa de candomblé que já não funciona há muitos anos, mas assim, a minha rua é fechada, meio pequena e tal, então o dia que tinha macumba, assim, era, né, todo mundo ouvia na rua e tal, tinha aquele cheiro forte, né, de defumador, enfim. Era sempre uma coisa, assim, que gerava muito curiosidade na minha cabeça, mas também medo, né? E medo por quê, né? Porque a gente cresce com essas ideias, assim, é a cultura que predomina, né, ainda, infelizmente, justamente essa cultura que faz com que outras pessoas que não são ali da religião tenham essa ideia, né, esse imaginário social de que é algo do mal, ligado ao mal. Pode falar, Romário, fica à vontade. Depois eu falo, tá, Fernando, do pessoal da Lusófono e tal. Não, na verdade, eu vou pedir desculpas porque eu vou ter que sair, que eu vou ter uma live agora para poder fazer, e por isso que eu vou sair, mas eu queria só parabenizar o trabalho que vocês fizeram aí, foi muito bom estar aqui. Infelizmente, não consigo concluir o debate aí com vocês, mas é basicamente isso mesmo, tá bom? Muito obrigado aí por compartilharem um pouco desse saber aí para a gente poder continuar tocando esse debate patrimonial na cidade, tá bom? Obrigada pela presença. Valeu, Romário, obrigado. Tchau, tchau. O Fernando falou para eu lembrar aqui do pessoal da Lusófona, né, Fernando? Da museologia, que está lá construindo também, através do nosso grupinho do WhatsApp, várias pessoas aí ao redor do mundo, né, ajudando a gente a construir, né, essa história. E eu acho que, nossa, é tanta gente que eu não tenho nem como lembrar de todo mundo, mas felizmente, né, e esse grupo tem que aumentar, né, eu acho que a ideia de espaços como o de hoje, assim, mesmo que virtual, por enquanto, né, já tem reunião presencial marcada, né, Fernando, se você quiser até deixar o convite aqui
para as pessoas participarem, porque eu não lembro direito das datas, mas eu sei que tem já algumas atividades aí marcadas para o mês de novembro, para a comemoração, né, da fundação da Casa de Umbanda, do Marco, né? Dia. Pode falar, pode falar. Porque a gente fica tão excitado com tudo isso acontecendo, né? É um barato. Eu sou conselheiro de cultura da cidade também, professores. E aí, por conta disso, o subsecretário de Cultura pediu que nós montássemos a Semana da Umbanda, né? Porque São Gonçalo tem uma lei municipal que define a Semana da Umbanda de 11 a 17 de novembro. E aí eles nos pediram, né, que nós fizéssemos a criação da Semana da Umbanda em São Gonçalo, e lógico que nós chamamos outros atores também que participam desse movimento na cidade, e estamos montando uma programação, tá? Mas a participação do Museu Umbanda especificamente serão 3 mesas. E assim, super dentro do que nós pensamos para a evolução desse assunto. A primeira mesa se chamará As Outras Umbandas, que nós vamos receber algumas Ialorixás e alguns Babalorixás de casas de umbandas diferentes, tipo da Umbanda Molocô, da Pagelança, da Umbanda Sagrada, se nós conseguirmos, e da Umbanda Tradicional de Zélio, enfim. A gente está ainda arquitetando esses convites para que esses grupos possam dialogar e nos ensinar cada um sobre a sua história. A segunda mesa, ela vai ser uma mesa de historiadores. Então ela vai ser coordenada aí pelo nosso querido professor Luciano Tardoc, né, que é nosso mestre aí de Memórias de São Gonçalo, e ela vai reunir alguns historiadores da cidade e de fora da cidade para que nós possamos entender qual a importância desse nascimento histórico dentro do contexto nacional e, lógico, dentro de São Gonçalo, até que ponto nós estamos hoje no apagamento, no racismo religioso, enfim, em tudo que perpassa por esse campo difícil de marcar a história no tempo. E a terceira mesa, que vai ser uma mesa que a gente está tentando fazer com que ela seja o grande fechamento, que vai ser ou o lançamento oficial do site do museu, para que ele possa existir já digitalmente, ou seja, aí de uma vez por todas, como diz o professor Mário Chagas, o museu não precisa ser físico, né? Se você se reúne e conversa sobre ele, ele já existe, então acredito que ele já existe aqui hoje, mas nós vamos também conseguir jogá-lo aí, produzi-lo para mídias digitais, e o lançamento no dia 20 de novembro no Teatro Municipal de São Gonçalo, com o encerramento de uma das peças de matrizes africanas que eu consegui levar para a abertura do teatro aqui em 7 de setembro, e a mesa com alguns convidados muito especiais. Eu só não vou revelar ainda quem são, porque são muito especiais mesmo. Então a gente vai guardar essa cereja do bolo mais para próximo, porque nós estamos confirmando passagem aérea, hospedagem, enfim. Tem algumas coisas, mas uma coisa é certa. São Gonçalo está se movimentando, a Secretaria de Cultura e a Prefeitura estão se movimentando, os grupos estão se movimentando, e eu acho assim, pela primeira vez na história, não é porque eu faço parte desse movimento não, tá? Mas eu acho que pela primeira vez na história, São Gonçalo vira Manchester de novo. Não a Manchester do capitalismo, mas a Manchester da evolução cultural. E nós vamos conseguir marcar esse ponto aí, vai ser um golaço, galera, vai ser um golaço. E é isso, Camila, devolvo a bola. Valeu, Fernando. A Denise quer falar, né? Denise. Deixa eu só fazer uma brincadeira rápida. Fernando Torres e Manchester. Eu não tive como não. Quem entende de futebol sabe o que eu estou falando. Adorei, professor. Eu boiei. Por gentileza. Cadê a Denise? Pode falar, Denise, fica à vontade. A gente tem mais 10 minutos, pode falar, e a gente encerra. Será que ela saiu? Tá aparecendo, né? Não, Denise está aqui. Ué, ela está aqui. Denise? Eu acho que ela não está presente de falar. Ela pediu para falar, mas deve ter... Não, fechou o microfone, Denise. Então, de repente ela deu uma saída para fazer alguma coisa. E, enfim. Tem mais alguém? O pessoal tá começando a sair, né? Já. Vamos fazer as considerações finais, se a Denise chegar a tempo, né? Aí a gente passa a palavra para ela. Tá, para quem não entender, era só uma brincadeira. Fernando Torres foi um atacante, se aposentou.
um atacante espanhol que jogou em 2 clubes ingleses, o Chelsea e o Liverpool, mas não no Manchester. Foi essa brincadeira que eu lembrei aqui. Eu sabia disso, Camila, eu só não quis revelar, mas eu já sabia disso há muito tempo. Denise, conseguiu? Ó, o Pedro aqui está lembrando que quem quiser receber certificado tem que confirmar presença, tá? Bom, gente, então vamos começar aqui fazer as considerações finais, né, do debate. Eu espero que tenha sido proveitoso, né, para as pessoas que estavam aqui presentes. Voltou. Denise, fica à vontade, aproveita aí, que a gente ainda tem um tempinho. Os últimos minutinhos, mas consegui. Boa noite a todos. Eu sou Denise, sou Ialorixá e sou pedagoga. Então, não dava para passar sem falar sobre educação, sem falar um pouquinho da minha visão sobre tudo isso, sobre o Museu Umbanda também. Né? Eu agora sou uma das pessoas que começaram o Museu Umbanda desde 2019, e aí estou seguindo, acompanhando, enfim. Eu acho que uma das grandes coisas, além de tantas e tantas coisas boas e de tantas e tantas ideias que podem ser colocadas e fazer parte e estar junto com o Museu Umbanda, é a questão do resgate mesmo para as crianças, né? Eu faço parte da educação, trabalho na educação e vejo a necessidade de trazer para mais perto as crianças, adolescentes, enfim. Não é só uma questão infantil, mas uma questão de qualquer faixa etária, né? A gente vai estar abrigando, vai estar trazendo, vai estar tendo núcleos e falando sobre. Isso é muito legal, porque a gente vê, principalmente nesse tempo de pandemia, a necessidade de acolher, a necessidade de ter mais perto tantas pessoas, tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens, tantos adultos, tantos idosos, e estão todos muito dispersos, muito distantes, e com tanta coisa para a gente falar, com tanta coisa para se conversar, com tanta coisa para se dizer, para se fazer parte, para estar junto. Então, eu só tenho que agradecer por estar presente, agradecer por estar fazendo parte, agradecer por tantas opiniões boas já recebidas, já colhidas, já guardadas, com certeza, que a gente vai multiplicando ideias, a gente vai acolhendo e transformando e adaptando e fazendo outras e criando outras, né? Pelo menos a aprendizagem é assim, eu acredito assim. Então, é só por isso. E é para isso que eu estou presente, para dizer da minha felicidade de estar presente, da alegria do Museu Umbanda, de me colocar mais uma vez à disposição para qualquer necessidade que possa contribuir de alguma forma, e de colocar já o Museu Umbanda como à disposição, porque eu já vejo como algo tão real, tão participante e tão já próprio da nossa cidade, próprio do nosso dia a dia, próprio da nossa mais necessidade mesmo do que qualquer outra coisa, que eu já coloco até à disposição, sabe? Como algo que vai vir para acrescentar ideias, para acrescentar movimentos, para acrescentar posturas, para acrescentar tantas e tantas coisas que a gente precisa e que a gente ouve, e que a gente não consegue falar, e que a gente não consegue realizar, e que a gente não consegue uma série de coisas. Então, é mais um agradecimento do que qualquer uma outra coisa. Tá? Um beijo grande e um agradecimento enorme, gigantesco por estar junto. Obrigada. Beijos. Obrigada, Denise, pela sua fala. Muitíssimo obrigado. Camila, faça as vezes. Camila, você não quer aproveitar que tem tantas pessoas querendo colaborar e
e chegar junto com o projeto para colocar um e-mail ou, de repente, pegar o contato aqui no chat? Fica à Pode vontade. ser. Eu acho que pode mandar, quem quiser entrar em contato, né? Eu tenho um site já, né? Inicial, assim, que não está pronto, vai ser uma construção que vai se dar aí de uma forma mais orgânica, vamos dizer assim, Sua Cidade, Suas Memórias, WordPress, e como eu falei em algum momento aqui, tem os vídeos que estão anexados, né, no IFRJ, que é o vídeo do depoimento do Kini, da Vanessa Baluchini, e de repente vão vir outros aí futuros, trabalhando essa questão das memórias, a memória individual e a memória coletiva, né, que a individualidade também ela tem sua importância, mas, né, a construção coletiva é necessária. E o Fernando está lembrando, né, o Instagram do Museu Umbanda Oficial também é uma forma de entrar em contato. Tem o e-mail, suacidade.suasmemorias@gmail.com, tá criado. Pode entrar em contato e é isso, tem esses outros canais, né? E acho que o próprio IFRJ, né? Caso a gente está em contato também, então qualquer coisa, se né, o IFRJ for um canal de repente mais viável, né? Pode passar o nosso contato para quem fizer contato com vocês, enfim. E mais uma vez agradecer mesmo, né? Eu vou indo para as considerações finais. Agradecer a Maíra pela paciência, por ter recebido a gente tão bem. E a FRJ, mais uma vez, aí acolhendo nossa presença, né? O Roberto também, mais uma vez, aceitando o meu convite, né? Quando a gente começou, foi bem assim, nunca vou esquecer da fala dele. Nossa, eu achei que isso não fosse dar certo. E acabou que as coisas foram indo, né? Vão acontecendo, assim, né? E a gente nunca sabe, o projeto é um projeto cultural, né? Assim, que levava o nome de Memórias de São Gonçalo, agora se tornou Sua Cidade, Suas Memórias, e ele tem uma proposta justamente de fazendo essa costura em torno das memórias, né? Sem grandes pretensões. Mas o IFRJ está aí sempre abrindo as portas para outras possibilidades também, né? Acho que é legal falar sobre isso. E, enfim, acho que eu só tenho a agradecer aí essa chance, né, de estar todo ano aí podendo participar enquanto for fazendo sentido, né? E é isso. A gente vai estar aí disponível por outros canais, Roberto. Eu não vou repetir tudo que você falou, não. Eu só vou agradecer e quero chamar a atenção para algo que não foi o tema, mas que é o fato de ser uma semana acadêmica, uma atividade de extensão, uma relação com a comunidade feita por um instituto federal. Eu gostaria de chamar a atenção para isso. Nós estamos falando de uma instituição pública, federal, uma escola que tem uma atuação e tem uma importância social, política, cultural em São Gonçalo e em todos os cantos desse país onde foram criados e onde existem institutos federais. Então, eu queria chamar a atenção, eu quero lembrar que, de novo, é uma instituição pública, é uma instituição de todos nós, certo? E parabenizar a vocês do Instituto por tocarem com todas as dificuldades, não bastasse as dificuldades da conjuntura, né, colocadas pela conjuntura, ainda na pandemia, de não deixar essa peteca cair e continuarem não só seguindo, mas construindo mesmo. Né? Mais do que resistir, vocês estão construindo relações. Parabéns mesmo e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de estar essa troca. Eu sei que é muito complicado ficar aqui na frente da câmera, é muito desgastante, mas é o que temos, né, para esse momento. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço a parceria de vocês sempre. A nossa Semana Acadêmica, né, é o maior evento de extensão do nosso campus e é sempre essa oportunidade, não só de ouvir, mas de dialogar com a comunidade, né?
A gente criar esses projetos de extensão que, de fato, tenham impacto social, né? De trazer para cá projetos, pessoas, movimentos sociais, organizações que constroem, né, ações de impacto social em São Gonçalo, na nossa região. Isso, para nós, é fundamental, é premissa do evento, da Semana Acadêmica. É um desafio fazer isso de forma totalmente remota, mas é uma alegria também, né? A gente recebe pessoas de todo canto, que muitas vezes no presencial não poderiam estar. Então, a gente não pode deixar de fazer. E quero agradecer mais uma vez a Camila, Roberto, pela atividade e a todos os presentes. Muito obrigada, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a todos pela participação. Desculpa se eu não falei o nome de todas as pessoas importantes nesse movimento também, porque realmente é muita gente. Mas quem estava aqui com a gente presente, muitíssimo obrigada. Espero que esse vídeo também sirva, né, de continuar, assim, ele vai ser uma sementinha para que esse debate se perpetue e continue em outros canais, né, através aí do YouTube, que vai ficar lá, né? Pode falar, Fernando. Com certeza, vai ficar lá. Ai, adoro esse negocinho de levantar a mão. Isso é tão democrático, tão bacana, né? Professores, obrigado, tá? Em nome do Projeto Museu Umbanda também, eu quero agradecer ao IFRJ por todo o carinho e falar, professor Roberto, que eu tenho absoluta ciência do que o senhor está falando quando trata do IFRJ, porque no meu serviço de licitação pública, eu faço licitações para IFRJ Rio Grande do Sul, São Paulo, não sei o quê, então eu sei o peso que essa instituição tem no Brasil. E assim, ser recebido, né, nas mídias sociais de vocês, no canal de ensino de vocês, aqui por essa galera com tanto amor, é tão representativo para o projeto, que nasceu tão pequenininho, mas que hoje vem tomando o carinho das pessoas. Então eu só posso agradecer minha mãe Oxum em primeiro lugar por tudo que nos derrama de bênçãos e pedir para Oxalá que abençoe a vida de cada um dos senhores nessa noite, trazendo paz e felicidade, tá bom? Um beijão grande para todo mundo, muito obrigado por tudo. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fernando. É isso, gente. Alguém mais quer se despedir? Então, vamos fechar aqui, né? É isso. Vou encerrar a gravação, então, depois eu encerro. Obrigada, gente. Valeu, obrigada.